Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar de sistema endócrino, que é um sistema fascinante, particularmente é um dos sistemas que eu acho mais interessante, que eu mais gosto de explicar numa aula e tem muitas coisas legais que você precisa aprender para a sua prova, para o vestibular, para o Enem, enfim, para tudo aquilo que é importante, porém, depois da vinheta. E voltando aqui agora, a gente vai entender uma coisa muito importante sobre esse sistema endócrino. Basicamente, ele é um sistema de comando, um sistema de organização, um sistema que deixa com que o nosso corpo esteja equilibrado, permite esse equilíbrio de funcionamento, né? A comunicação entre as células pode ser através de uma sinapse, isso a gente vai ver numa aula sobre o sistema nervoso, por exemplo, e existe também a comunicação de célula a célula, utilizando uma substância química que a gente vai chamar de hormônio. Então, no sistema endócrino é importante que você saiba que a forma de comunicação entre as células é através de hormônios. Porém, a gente vai entender o seguinte, quem é que produz esses hormônios? Como a gente está falando de sistema endócrino, quem vai produzir esses hormônios aqui são exatamente quem? São estruturas que a gente vai chamar de glândulas, tá? E no caso, a gente fala em glândulas endócrinas. Por que glândulas endócrinas? Porque elas produzem substâncias que, no caso, são esses hormônios que são lançados na corrente sanguínea, tá? Eles são lançados aqui na corrente sanguínea e vão até um determinado órgão-alvo, tá? Então, quando a gente fala de sistema endócrino, eu preciso entender que participa desse sistema as glândulas que vão produzir esses hormônios aqui. Esses hormônios são lançados aonde? Eles são lançados na corrente sanguínea, tá? E eles não se enganam, porque eles vão direto para as células-alvo e a gente vai já saber como é que esse mecanismo acontece. Mas antes disso, eu quero te falar a respeito dos hormônios, tá? Os hormônios, eles podem, de acordo com a sua natureza, eles podem se dividir em 3 grupos básicos. Quais são esses grupos básicos? Bom, os hormônios podem ser fenólicos, quando eles são derivados de aminoácidos. É o caso, por exemplo, dos hormônios da tireoide, aqui, o T3 e o T4, e também da adrenalina. Então tem a natureza fenólica ou a natureza proteica, como por exemplo o ADH e a ocitocina. Fica tranquilo com relação aos hormônios, que eu vou falar de cada um deles muito explicadinho aqui nessa aula para você, tá? E também os hormônios lipídicos, né? Que são os hormônios que são produzidos, por exemplo, no córtex das suprarrenais, aqui, ó, que a gente vai já ver, tá bom? E também os hormônios sexuais que são produzidos pelas gônadas, que eu vou explicar o que é que são, como é que funcionam também. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda muito importante. Eu acabei de falar para vocês que isso aqui é uma glândula, que as glândulas produzem hormônios. Então, imagina que eu tenho essa glândula aqui está produzindo, ó, hormônios, esses hormônios são lançados na corrente sanguínea. Por isso que a gente fala que é um processo endócrino. Mas aí você pode pensar, e como é que esses hormônios sabem exatamente aonde que eles devem agir? Porque eles vão circular aqui, ó, pela corrente sanguínea, mas à medida que eles estão circulando, eles estão indo para determinados órgãos, que a gente chama de órgãos-alvos, ou células-alvos, ou tecidos-alvos, que contêm uma substância chamada receptor. Então, esses receptores são importantes para receber esses hormônios, ou seja, para que eles possam captar esses hormônios e a partir daí executar a função que os hormônios estão indicando que eles façam. Entendendo? Então, esses receptores, no caso de hormônios proteicos, são receptores que estão na membrana da célula, vou colocar aqui bem aumentado, tá? Numa proporção bem diferente. Você tem aqui, ó, a célula-alvo e aqui você tem esse receptor de membrana aqui. Então, quando o hormônio vai entrar em contato com ele aqui, tá? Ele vai estar dando uma informação. E no caso dos hormônios lipídicos, nós temos que esse receptor, normalmente, ele é dentro do citoplasma das células, ele é intracitoplasmático. E além do que, os hormônios lipídicos, diferente dos proteicos, eles viajam na corrente sanguínea acoplado a proteínas especiais de transporte. E quando a gente fala em sistema endócrino, a gente vai trabalhar dentro de glândulas delimitadas. Eu vou trabalhar com glândulas que a gente vai ver aqui no passo a passo. Então nós temos, não vou falar das funções agora, mas só para que você entenda, né, numa característica geral. Nós temos aqui a hipófise, que é considerada a glândula mestra, nós temos a epífise, nós temos aqui a tireoide e ainda aqui na tireoide nós temos incrustadinha nela aqui as chamadas paratireoides, tá certo?
Temos as suprarrenais, ó, que você vê aqui em cima dos rins, daí é o nome suprarrenal, está em cima dos rins. Nós temos o pâncreas, lembrando que o pâncreas ele é uma glândula mista, tá? Uma glândula que vai ter tanto uma estrutura exócrina, mas está lá no sistema digestório, tá? Não é estudado aqui nessa aula, e a parte endócrina, que a gente vai ver como é que funciona, como é que é a regulação dela. E também nós temos aqui as estruturas produtoras de hormônios sexuais, nas mulheres, os ovários, e nos homens, os testículos. Então, a partir de agora, na virada do quadro, a gente vai estudar agora especificamente a função de cada um desses hormônios, de cada uma dessas glândulas que eu citei aqui para você. Então, continuando aqui a nossa aula, vamos focar agora na hipófise e aqui também no hipotálamo. Gente, o hipotálamo é uma região do nosso sistema nervoso, tá? Mas que ele tem um importante papel de regulação juntamente ao próprio sistema nervoso. Ou seja, ele integra o sistema nervoso com o sistema endócrino, podendo oferecer respostas eficientes em relação àquilo que ele recebe como estímulo do corpo. Então ele percebe, por exemplo, como é que está a acidez do nosso sangue, ele percebe como é que está a nossa pressão arterial, dentre outras coisas, e aí ele vai executar uma função em cima disso. Tá bem? Só que o hipotálamo, que fica exatamente acima da hipófise, né? Aqui no caso você tem a glândula hipófise, que é chamada de glândula mestra, né? Em muitos livros, porque ela exerce uma função de controle sobre as outras glândulas, é o que a gente vai ver aqui agora, vamos ver isso com bem atenção. Então o hipotálamo, ele é responsável por duas coisas muito importantes. Ele tanto faz a produção de hormônios, tá? Ele produz hormônios. Quais hormônios, João Paulo? Os hormônios da chamada neurohipófise. E aí eu queria que você tivesse bem atenção com isso, bem muita atenção. A neurohipófise, ela não produz hormônios. Ela armazena os hormônios que são produzidos aqui pelo hipotálamo. Então, quando a gente fala hormônios da neurohipófise, saiba que são armazenados lá, mas que são produzidos pela região hipotalâmica, ok? Já com relação à adenohipófise, ela produz os próprios hormônios aqui, mas esses hormônios estão sob efeito de regulação do próprio hipotálamo, ou seja, ele diz a hora que esses hormônios vão ser liberados. Tá bem? Quais são os hormônios da neurohipófise? A gente vai explicar cada um deles. Então, primeiramente são a ocitocina, tá? Esse hormônio aqui que é importantíssimo na questão da contração da musculatura lisa para o parto, tá certo? No caso, quando a mulher vai ter neném, tá no processo de parto, é ele quem promove a contração da musculatura lisa uterina para que facilite o parto, para que a criança seja expulsa. Tanto é que em alguns casos, quando as mulheres têm dificuldades de contração, essa ocitocina é aplicada, tá? É ministrada a essas mulheres para que elas possam ter a contração e o parto. E ele também está ligado à ejeção do leite. Cuidado para você não confundir, tá, com outro hormônio que é a prolactina. A prolactina, produzida pela adenohipófise, ela é responsável pela produção do leite materno. Só que existe musculatura lisa também ao redor das glândulas mamárias, então elas contraem, tá, estimuladas também pela ocitocina para que haja a ejeção do leite. Então a gente pode falar que aqui tem a contração do útero no momento do parto e a ejeção do leite no processo de lactação. É descoberto também, né, esse hormônio hoje, a ocitocina, que você pode encontrar com X, com C, às vezes eu mesmo posso escrever aqui das duas maneiras. Vários autores escrevem das maneiras diferentes, então isso aí pouco importa, o que importa é o significado do que ele vai trazer para você. E, gente, essa ocitocina também hoje ela é chamada de hormônio do amor, né? Por quê? Porque quando as pessoas têm afeto, estão em abraço, estão tendo um contato carinhoso com alguém, né? Um contato interessante que traz paz, sossego, digamos assim, a produção de ocitocina é aumentada, trazendo para essa pessoa a sensação de paz, de bem-estar, de amor, de envolvimento. Então, você estando feliz, estando com a sua família, abraçando pai, mãe, os irmãos e tal, você tem a maior produção dessa ocitocina. Então, produza ela à vontade, tá bem? Bom, e também o hormônio ADH é produzido aqui, né? É produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Tá? Mais uma vez, o ADH, ele é o hormônio antidiurético. Então, toda vida que a pessoa está tendo uma redução do volume de sangue, ela automaticamente passa a produzir esse ADH, tá? Para que a pressão não caia. Então, por essa razão também, como o ADH tem um papel importante na questão da contração de algumas arteríolas, a gente fala que o ADH também ele é chamado de vasopressina, tá? Porque ele tem esse papel de promover a contração de artérias menores, mais estreitas,
para que a pressão seja retomada, e ele também aumenta a reabsorção de água lá nos néfrons, lá nos rins. Então, ele vai atuar nos rins, tá? Aumentando a reabsorção de água, ou seja, impedindo que a pessoa tenha perda de água muito grande. Tanto é que se a pessoa tiver uma pequena produção desse ADH, ela urina muito, ela perde muita água, e ao perder muita água, o sangue fica mais concentrado. Tanto é que na carência do ADH, a pessoa tem o que a gente chama de diabetes insípidos, tá? Diabetes insípidos. Não vá confundir com a diabetes ligada aos hormônios do pâncreas, mas que eu vou explicar aqui nessa aula também, ok? Então tem a diabetes insípidos porque o sangue fica mais concentrado, o teor de glicose, a concentração de glicose fica maior, mas não porque a glicose está aumentando, e sim porque o volume de água está diminuindo, porque essa pessoa perde muita água pela urina, ok? E aqui na adenohipófise, eu vou explicar também todos esses hormônios aqui para vocês, mas veja bem, eu separei em dois grupos, tá? Esses hormônios aqui que são estimulantes de outras glândulas, então a adenohipófise ela promove uma estimulação das outras glândulas, e os hormônios de uma ação direta, que eu vou explicar esses dois aqui na virada do quadro, então fica aí, não perde. Então veja bem, olha, o hormônio adrenocorticotrófico, né? Que nome louco, né? Adrenocorticotrófico, tá? É o ACTH. Esse hormônio ele vai estimular diretamente aqui, ó. O adrenocorticotrófico vai estimular o córtex das suprarrenais. Essas glândulas aqui, ó, são as suprarrenais, e ele vai estimular as suprarrenais a produzirem os seus hormônios, tá? Fica tranquilo também que nós vamos ver nessa aula quais são esses hormônios aqui. Então, esse seria o ACTH. O LH e o FSH são hormônios que atuam sobre as nossas gônadas, tá? Vão atuar sobre as gônadas, que são, no caso, nos homens, né? São aqui, ó, os testículos, tá certo? E nas mulheres são os ovários, tá bom? 2 ovários nas mulheres, 2 testículos nos homens, belezinha, a gente sabe disso, tá? E existe também o chamado TSH, que é o hormônio tireotrófico, que vai ser estimulado também por ela. Então, tá vendo, ó? A hipófise, gente, ela estimula outras glândulas, ela não comanda só a si, ela não faz a produção de hormônio só dela para ela agir, para ela ter uma ação, mas ela vai trabalhar exatamente também estimulando as outras glândulas. Então, a partir do ACTH, estimulando as suprarrenais, a partir do LH e do FSH, né, do hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, aqui sobre as gônadas, e também do TSH, estimulando a tireoide a ter a sua atividade. Tá bem? Então, dito isso, a gente vai agora especificar a função da somatotrofina e da prolactina também. Fica aí, não sai. Então, ainda falando aqui sobre a ação da adenohipófise, a gente sabe que ela também produz, como eu falei anteriormente, a somatotrofina e também a prolactina. Então, qual é o papel de cada um para que a gente possa entender aqui? A somatotrofina é um hormônio ligado ao crescimento, né? Ela é o hormônio do crescimento. Então, ela atua estimulando a atividade de crescimento dos nossos ossos e das nossas cartilagens, aumentando o metabolismo dessas células, tá? Especialmente os chamados condroblastos e osteoblastos a se multiplicarem, no caso da estrutura óssea, a produzir mais matriz óssea, ou seja, causar o crescimento ósseo, e também dos demais tecidos que vão acompanhando, vão sendo estimulados também. Então a pessoa vai crescendo por conta da somatotrofina. Um efeito interessante é que ele aumenta, de certa maneira, o metabolismo da gente. Então, para que esse metabolismo aumente, eu preciso aumentar a disponibilidade de energia. Faz sentido para você? Então, ele vai aumentar também a taxa de glicose sanguínea. A gente pode dizer que a somatotrofina, ela é um hormônio hiperglicemiante. É por isso que é natural que numa criança em plena fase de crescimento, a glicemia dela no exame dê um pouco alterada, um pouco para cima, por conta dessa ação desse hormônio, tá bem? E é natural também que após a puberdade, essa taxa, ela diminua bastante, a taxa, no caso da somatotrofina. Caso esse hormônio se mantenha alto ou volte a aparecer em níveis mais altos na vida adulta, a pessoa passa a ter um crescimento. Só que é um crescimento meio estranho, porque ela vai ter um quadro que a gente chama de acromegalia, onde nela vão crescer extremidades com cartilagem, uma vez que o tecido ósseo ele tem um limite de crescimento. Então dá um certo limite, a pessoa não cresce mais que aquilo, porém as extremidades das mãos, a orelha, o nariz, né, ou a extremidade do queixo,
pode começar a crescer, trazendo esse quadro aí de acromegalia para a pessoa. E, obviamente, existem disfunções. Caso durante o processo de crescimento, a pessoa produza uma grande quantidade desse hormônio, ela vai crescer além do normal, o que a gente vai chamar de gigantismo, né? A pessoa tem um crescimento muito além da conta, é o gigantismo, ou não, ela pode ter um tamanho, né? Uma estatura muito abaixo do normal, e aqui a gente fala em nanismo hipofisário. Não confunda com o nanismo acondroplásico lá da genética, tá bom? Esse aqui pode ser corrigido caso a mãe perceba que a criança não está crescendo muito e tal, vai ao médico, faz exames e ela vai perceber, vai ser diagnosticado que ele pode sim receber, tomar esse hormônio aqui, a somatotrofina, que antigamente ele era retirado de cadáveres humanos e hoje não, já pode ser produzido pelas técnicas de engenharia genética, né? Então a pessoa já pode tomar esse hormônio com segurança e com a maior acessibilidade, digamos assim. Prolactina, lembra, não confunda com a ocitocina. A ocitocina promove a contração, né, da musculatura lisa ao redor das glândulas mamárias. E a prolactina não. Ela atua promovendo o quê? A produção do leite, ó, produção do leite materno. Tá? Que esse processo aqui, essa estimulação, esse aumento de prolactina, ele inicia ainda na gestação e é estimulado pelo próprio fato da amamentação, né? Quanto mais a criança está aqui amamentando, as glândulas mamárias aqui vão produzindo a maior quantidade de leite para ela. Tá ok? Então aqui no caso, você sabe que é a ação da prolactina e que a ejeção do leite aqui, né, através da mama, ela é feita pela ocitocina, tá bom? E um outro efeito da prolactina também é que ele atua sobre os ovários, né? Ele vai atuar sobre os ovários, estimulando a secreção de progesterona também, que é um importante hormônio, a gente vai ver ele também, mas do ciclo feminino, ou seja, também das características sexuais secundárias femininas, ok? Então vamos agora falar da nossa tireoide. A glândula tireoide, ela tem um papel importantíssimo na questão do nosso metabolismo, no nosso desenvolvimento. Então, para que você tenha mais ou menos uma ideia de se situar, saber onde é que ela fica, né? Ela fica aqui, ó, exatamente abaixo da laringe e aqui no início da traqueia. Então tá aqui a glândula tireoide da gente, tá bem? Mais ou menos aqui na região da garganta. Então, a tireoide, ela tá ocupando todo esse espaço e você percebe também que tem 4 outras pequenas glândulazinhas aqui que você está vendo por transparência, você não veria se visse ela assim por fora, né? Teria que abrir para ver as chamadas paratireoides aqui nessa função delas, que a gente vai já ver qual é nesse posicionamento aqui. Então, elas têm uma função, elas vão trabalhar, tanto a tireoide como as paratireoides, meio que numa função na relação entre o cálcio da corrente sanguínea e o cálcio depositado nos ossos. Mas isso também é assunto para daqui a pouquinho. Por hora, a gente vai ver aqui a função metabólica da tireoide, o papel dela através de 2 hormônios fundamentais, que são o T3, também chamado de triiodotironina, e do T4, também chamado de tiroxina. Então, como eu acabei de falar, esses 2 hormônios aqui estão ligados ao aumento do nosso metabolismo. Para que você tenha uma ideia, eles atuam ao nível celular, aumentando o número de mitocôndrias, tá? Aqui, ó, o número de mitocôndrias é aumentado e também a atividade mitocondrial também é acelerada pela presença desse hormônio. Lembre que quem regula, né, é através lá do FSH liberado lá pela adenohipófise. Então, esse FSH vai trabalhar justamente estimulando a tireoide a produzir os seus hormônios T3 e T4, ok? Mas existem algumas disfunções. Podem acontecer algumas disfunções tanto para um grande funcionamento ou para um funcionamento reduzido dessa produção de T3 e de T4. Então vamos começar aqui pelo que a gente conhece como hipotireoidismo, né? É uma condição na qual a pessoa tem a produção dos seus hormônios de metabolismo T3 e T4 reduzida, tá bem? E nesse caso aqui, quais são as consequências de ter o hipotireoidismo? Primeiro, a temperatura corporal tende a ser menor devido à queda do metabolismo, né? A queda da atividade geral dos tecidos. Então a temperatura tende a ser menor, a pele da pessoa tende a ficar uma pele ressecada, sem muita atividade também. A pressão arterial ela tende a cair, né? A pessoa que tem o hipotireoidismo, a pressão arterial dela é mais reduzida. Além do que, essa pessoa sente uma apatia, né? Você nota que a pessoa começa a ficar sonolenta, apática, né? Sem coragem para responder à vida, sabe?
aquela pessoa que você conhece que anda pelos cantos se apoiando assim, vem para a aula já quase morrendo, já abre o computador com 2 minutos, pum. Então isso pode ser uma disfunção da tireoide, tá? Além do que, como o metabolismo vai reduzir, a tendência é acumular, é estocar, né? Se o corpo não está queimando as calorias, ela vai continuar comendo e vai ter um aumento de peso por não queimar essa caloria, essa glicose, as gorduras em geral vão se acumulando no corpo da pessoa. E a tireoide tem uma tendência a crescer na tentativa desesperada de absorver mais iodo. Iodo, você deve ter percebido bem aqui, ó, triiodotironina e tetraiodotironina, que é a tiroxina, eles dependem do iodo para produzir o seu hormônio. Então, uma das funções, uma das causas do hipotireoidismo pode ser exatamente a redução da quantidade de iodo. Então, havendo essa atividade reduzida, menos hormônios, a glândula, ao perceber isso, ela tende a crescer, tá? Para tentar absorver o máximo de iodo possível. A gente sabe que hoje esse iodo ele é adicionado ao sal de cozinha por uma lei federal brasileira, tá certo? Em países mais sérios também. Então, é a nossa principal fonte de iodo. E aí, a glândula precisa dele. E quando ela não tem, ela começa a crescer, né? Chamado bócio carencial. Fica aquela papadona aqui debaixo do pescoço, aqui no pescoço da pessoa, que é justamente para tentar absorver mais iodo, tá certo? E, gente, se houver também uma redução severa desses hormônios aqui de metabolismo, ou no período do desenvolvimento embrionário, fetal, né, mais comum no fetal, ou no início da infância, que quando a pessoa está em pleno desenvolvimento do seu corpo e do seu sistema nervoso, se houver essa carência, a pessoa pode ser levada ao cretinismo, que é o retardo, né, intelectual, tá certo? Então a pessoa que tem a tendência a isso daqui é justamente pela carência de iodo ou por um déficit de atividade, no caso da tireoide, tá certo? E o hipertireoidismo basicamente é o contrário, né? É o aumento da temperatura corporal. Essa pessoa, ao invés de apática, ela é hiperativa, ela não para no canto, né? Ela fica para lá e para cá o tempo inteiro. Enquanto que a pessoa com hipotireoidismo chega a dormir 12 a 15 horas por dia, em casos mais graves, esse aqui dorme 4, 5 horas por dia, tá? Ele praticamente não tem sono devido ao seu metabolismo constante. Só que ele também tem um crescimento dos olhos, né? Aquela formação demasiado dos olhos assim para fora, né? A gente chama aqui de esbugalhado. Tá? Então ela tem um bócio exoftálmico, aquele olhão assim para fora, tá? Além do que, a redução de peso devido ao metabolismo, a pessoa vai ser magrinha, tá certo? E o aumento da pressão arterial e às vezes da frequência respiratória também, ok? Existe também um outro hormônio, que é a calcitonina, produzida aqui pela tireoide, mas a gente vai ver agora, nesse próximo quadro, né, essa calcitonina juntamente com a ação das glândulas paratireoides. Vamos lá comigo? Bom, então falando agora de paratireoides, né, a gente viu a localização e a função dela é basicamente a regulação do cálcio no sangue, né, o que a gente chama de calcemia, tá bom? Então as paratireoides vão produzir um hormônio chamado paratormônio, tá? Bem propício, né? Paratireoides, paratormônio, tá certo? E esse paratormônio, ele vai agir juntamente, embora de maneira antagônica, contrária, a um hormônio chamado calcitonina, sendo que essa calcitonina, ela é produzida pela tireoide, né? Antigamente chamada de tirocalcitonina. Fica até mais fácil de você gravar com esse nome, tirocalcitonina, por algumas razões que eu vou te explicar aqui, tá bom? É um processo entre elas duas que a gente vai chamar de retroalimentação negativa, tá? Quando aumenta a quantidade de um, baixa a quantidade de outro, e assim você vai entender agora, né? Como é que é essa regulação? Veja bem, nós precisamos de cálcio na corrente sanguínea, por várias razões, né? Esse cálcio, ele está ligado a dureza dos ossos, ele é importante que ele esteja nos ossos também. Mas no sangue, o cálcio vai fazer parte, ele vai ser destinado ao impulso nervoso, à contração muscular, à coagulação sanguínea. Então ele é bem importante na nossa corrente sanguínea para ser direcionado para esses processos que eu falei aqui. Então digamos que você tem, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha muito cálcio aqui no sangue, né? A quantidade de cálcio está muito alta no sangue. Então, obviamente, se a quantidade está muito alta no sangue, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estocar esse cálcio nos ossos, vai tirar ele do sangue e vai estocar nos ossos, porque não tem necessidade dele agora. Então, o que é que nós temos aqui? Quem vai estar atuando aqui é a tirocalcitonina, tá certo? Ou simplesmente calcitonina.
Vou escrever aqui, para ficar fácil de você entender. Por que eu acho interessante gravar o nome tirocalcitonina? Porque ela tira cálcio, né, do sangue e armazena aqui nos ossos, tá certo? Deixa eu pegar aqui um outro giz para ficar mais fácil da gente entender. Outra coisinha aqui. Agora, vamos entender o seguinte. Se já tem muito cálcio na corrente sanguínea, eu não preciso absorver mais. Entende? Então, lá no intestino, a partir da calcitonina, eu vou ter a redução do processo de absorção, tá? Você vai ter, por conta disso da calcitonina, a redução da absorção. E nos rins, você vai ter o aumento da eliminação. Eu não preciso ter tanto cálcio, então a gente vai eliminar esse cálcio através da nossa urina, tá certo? Agora imagina o raciocínio contrário. O raciocínio contrário é o seguinte: vamos imaginar que tenha pouco cálcio na corrente sanguínea. O cálcio está pequeno lá, está pouco. Então o que é que eu faço? Eu vou atacar a matriz óssea, existe um hormônio que vai atacar essa matriz e vai tirar o cálcio dali para colocar no sangue, entende? Então aqui você vai ter o cálcio sendo movido, ó, tá aqui em verde, né? O cálcio está sendo movido dos ossos para a corrente sanguínea, para suprir a falta que ele está fazendo lá. Então, nesse caso, como está faltando cálcio na corrente sanguínea, o que é que a gente faz? A gente vai aumentar, né, o processo de absorção. E quem é que faz isso? Quem é que vai fazer isso daqui? É exatamente o paratormônio, tá certo? Paratormônio vai realizar esse processo. O paratormônio vai tirar o cálcio aqui dos ossos e vai encaminhar para a corrente sanguínea. Deu para entender? Tranquilo? E se está faltando, como eu falei, a absorção vai aumentar. Eu preciso de mais cálcio da minha alimentação, então vou aumentar o processo de absorção e eu vou reduzir a eliminação, porque se está faltando, eu também não quero perder. Então você vai reduzir o processo de eliminação. Fácil, simples, né? Para que você entenda como é que funciona todo esse processo. Tranquilo? Então, paratireoides, paratormônio, calcitonina está aí. Vamos agora ver mais hormônios. Vamos falar agora do nosso pâncreas. Bom, então agora falando sobre o pâncreas, vamos lembrar do seguinte, uma coisa muito importante. Primeiramente que o pâncreas ele é uma glândula mista, né? O que é que significa isso? Que o pâncreas tanto tem uma ação endócrina quanto também tem uma ação exócrina, ou seja, ele vai produzir o suco pancreático, que a gente vai abordar, vai entender isso numa aula sobre o sistema digestório, mas ele também tem a produção endócrina de hormônios que vão, no caso aqui, regular a nossa glicemia, nossa taxa de glicose na corrente sanguínea, né? E quando você pega esse pâncreas e você vai estudar, fazer um corte nele, né? Você vai observar pequenas célulazinhas assim, num corte, né? Pequenas ilhotas, na verdade, tá? Formando pequenas ilhas, daí o nome ilhotas, né? Ilhotas pancreáticas, ou antigamente conhecido como ilhotas de Langerhans, tá certo? E aqui dentro existem, para a gente entender aqui, dois tipos celulares, que são as chamadas células alfa e as células beta. Essas células alfa são responsáveis pela produção de um hormônio chamado glucagon, que a gente vai entender como é que funciona aqui. Já as células beta são responsáveis pela produção de insulina. Então vamos pensar o seguinte, uma pessoa que comeu, né? A pessoa comeu, ela se alimentou, ela está com a glicose no sangue aumentando, porque ela vai digerindo, vai lançando essa glicose na corrente sanguínea. O que é que vai acontecer? Veja bem, ó. Imagina que aqui nesse esquema, nós temos aqui, olha, um vaso sanguíneo, tá? E ele tem glicose ok com ele. O que é que vai acontecer? Essa glicose, ela deve ir para as células, né? Para que as células possam transformar essa glicose em energia. Só que essa glicose, ela não vai sozinha, digamos assim, ela não vai passar sozinha. Então é aqui que vai entrar a insulina. Vamos dizer o seguinte, ó, a insulina liberada aqui pelas chamadas células beta das ilhotas pancreáticas, né, do pâncreas, obviamente. A insulina, ela vai fazer com que essa glicose aqui seja encaminhada para os tecidos, ok? Para quê? Para acontecer respiração celular. Então nós podemos dizer que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, quer dizer, ela baixa a taxa de glicose da corrente sanguínea, exatamente. E também, quando eu falei armazenar, que no fundo tinha uma coisa para a gente falar aqui, que é justamente o seguinte, essa glicose também, ela vai ser armazenada aqui
que é o fígado, né? Vai ser armazenada no fígado e a insulina também vai ter esse papel. Então, grava bem, a insulina tanto tem o papel de jogar essa glicose para os tecidos, né? Para que aconteça a respiração celular, a produção de energia, como também a insulina tem o papel de jogar essa glicose aqui no fígado para que ele armazene. Mas ele vai armazenar isso daqui na forma de glicogênio. Ó, dá para você entender aí a letra do tio? Glicogênio. Tá bom? Então, a forma de armazenamento nossa dos animais é essa. Então, esse glicogênio que é formado lá, ele é formado exatamente a partir da glicose que vai sendo acumulada e quem vai fazer isso daqui é a insulina, né? Que seria, no caso, a glicogenogênese. Olha que nome louco, né? Glicogenogênese. Ok? Mas agora vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que você está morrendo de fome, não se alimentou, né? Você fica pensando assim, meu Deus, será que eu vou morrer mesmo? E muitas vezes o que acontece? Você está com tanta fome, daqui a pouco a fome passa. Você pensa, será que eu morri? Será que eu já estou no céu? Né? E o que aconteceu aqui foi também uma reação química, foi também uma reação hormonal. E o que é que o glucagon passou a fazer? Né? Então, o que esse glucagon fez? Muito bem, ele pegou esse glicogênio hepático e fez o mecanismo reverso. Tá? Ele pegou esse glicogênio e jogou na corrente sanguínea. Tá? Então ele está fazendo esse processo aqui para que a gente consiga ter uma taxa de glicose normal para esses casos de emergência aqui, tá? Então esse glucagon, por isso que a gente fala que glucagon e insulina tem efeitos antagônicos, então ele vai tirar essa reserva do glicogênio e vai jogar na corrente sanguínea para a gente. Entendido até aí? Uma coisa muito importante também que eu quero que você entenda é a questão do chamado diabetes mellitus. Isso aqui é importante para provas, para o estudo, mas para a vida também, já que muitas pessoas sofrem desse problema, dessa doença aqui, tá? Então, o diabetes mellitus, basicamente, existem dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. Quais são as diferenças, né, entre eles? É que no tipo 1, essa aqui é chamada de diabetes juvenil, porque normalmente ela afeta as pessoas abaixo dos 30 anos de idade, tá certo? Enquanto que o diabetes tipo 2 é o diabetes chamado de tardio, que normalmente afeta as pessoas após os 40 anos de idade. Isso numa média geral pela Organização Mundial de Saúde, tá? Basicamente, o problema do diabetes tipo 1 é que essa pessoa não produz a insulina de maneira correta. É como se ela conseguisse destruir as células do próprio pâncreas dela, né? No caso, as células produtoras da insulina, que são as células beta, tá? Então, ela vai ter aqui uma redução dessa insulina e aí ela acumula essa glicose na corrente sanguínea, não conseguindo levar essa glicose para dentro dos tecidos. Já no caso do diabetes tipo 2, é porque a causa principal dela não é porque a pessoa tem a redução de insulina. Enquanto que aqui essa diabetes é insulino dependente e a pessoa precisa tomar a insulina para viver normal, né? Aqui não. Aqui ela tem a insulina normal, só que ela não tem os receptores de membrana. Lembra que eu falei disso? Receptores? Pois é. Aqui é o seguinte, eu mostrei que a glicose vai para dentro das células aqui. Só que existe um receptor de insulina. Essa insulina se liga ao receptor e arrasta a glicose para dentro. Então, no caso do diabetes 2, a pessoa tem o quê? Uma redução do número desses receptores de insulina, ok? Apesar de ter insulina normal. E num quadro geral, num quadro assim bem geral para a gente entender aqui o seguinte, ó, eu coloquei todos os sintomas aqui para a gente ver. A pessoa normalmente diabética, ela tem glicosúria, né? Que é o que? A glicose na urina, né? A glicosúria é a glicose na urina. Essa pessoa também, como ela tem muita glicose na corrente sanguínea, ela acumula água, né? Por conta da concentração. Então ela tem uma hipervolemia, ou seja, o volume de sangue dela está elevado, o que normalmente também nessa pessoa acaba elevando a PA. Lembra o que é a PA? A pressão arterial, né? Essa pessoa também acaba urinando muito, ela tem poliúria, tá? Porque tem esse acúmulo no sangue, acaba tendo muita água, muita retenção de água. Isso faz com que ela, tanto urine muito, como também beba muita água. Essa sensação de concentração no sangue toda hora, né? De muita concentração no sangue, faz com que a pessoa tenha a sensação de sede. O hipotálamo percebe isso e faz a pessoa beber água, muitas vezes. A polifagia, porque se a pessoa não está satisfeita, apesar dela comer, fazer a digestão, mas como a glicose não vai para
as células, então a pessoa tem a impressão de estar o tempo todo com fome, então ela come bastante e também apresenta um quadro chamado astenia, né? Aqui é um A, tá bom? Astenia, como se fosse uma fraqueza geral, porque, mais uma vez, falta da glicose nas células, tá? Então ela tem essa astenia e essa pessoa acaba fazendo o que a gente chama de gliconeogênese, ou seja, ela fica o tempo inteiro tirando, né, a energia a partir de aminoácidos, a partir de gordura. Então ela aumenta no corpo dela a quantidade de umas substâncias que a gente vai chamar de corpos cetônicos. Então a pessoa diabética normalmente tem um sangue ácido. Isso é um problema, porque pode levar essa pessoa a ter alucinações, a ter problemas de funcionamento do sistema nervoso central por conta do sangue ácido. Derivado de quê? Acabei de falar dos corpos cetônicos liberados em grande quantidade no sangue, que são derivados do metabolismo de gorduras e aminoácidos, em alternativa a não estar conseguindo metabolizar a glicose, tá certo? Basicamente eu falei que aqui a pessoa no tipo 1 ela toma a insulina, no tipo 2 ela regula através de alguns medicamentos e também da sua dieta pobre em carboidratos. Ela vai ter que evitar comer muito doce ou doce de maneira geral. Ok? Bem, então vamos agora para o próximo passo dessa aula e eu aguardo você lá. Não sai daí, continua! Bom, então essa aqui é a última parte dessa aula, que eu sei que é uma aula mais longa, pode ser que você tenha que assistir mais de uma vez, mas faz parte, né? É um conteúdo imperdível, um conteúdo muito legal, tenho certeza que você está gostando. Bom, vamos falar aqui das nossas glândulas suprarrenais. Nós temos, obviamente, 2 rins e 2 glândulas suprarrenais. Aí eu destaquei aqui o desenho para que você entenda. As nossas suprarrenais estão divididas em córtex, né, que é essa área aqui mais externa, tá? E a medula, que é essa área mais interna. O córtex, ele é responsável pela produção dos hormônios que a gente vai chamar de hormônios corticoides. Ou seja, são hormônios do córtex, daí o nome, e que se dividem basicamente em 3 categorias. Nós temos os chamados glicocorticoides, tá? Dentre esses glicocorticoides aqui, o principal deles, a estrela principal, é o chamado cortisol. E esse hormônio, ele tem um papel fundamental num processo chamado gliconeogênese, ou seja, quando eu preciso de recurso, não tenho mais glicose e o glicogênio também hepático chegou ao fim, é ele quem vai fazer um processo, né, de gliconeogênese que vai quebrar os aminoácidos, que vai quebrar também gorduras, tá, para produzir energia para o nosso organismo. Lembrando que esse cortisol é um hormônio muito versátil e muito importante para a gente. Ele é um hormônio também responsável por reduzir processos inflamatórios. Tanto é que a indústria farmacêutica até usa, né, os chamados corticoides, já deve ter ouvido falar sobre isso, para inflamações, pessoas que têm inflamações, às vezes de articulação, até mesmo rinite alérgica, tem medicamentos que põem no nariz que é a base de corticoides, que servem para reduzir o processo inflamatório. Por outro lado também, esse cortisol excessivo, por exemplo, quando a pessoa está estressada, né, tem muito cortisol, é chamado hormônio do estresse, a pessoa tem uma redução da sua atividade imunológica. Ele é considerado como sendo um hormônio imunodepressor, tá? Então tem que ter cuidado com esse hormônio, porque de fato ele pode ser perigoso nesse sentido de causar uma queda de imunidade muito brusca na pessoa, ok? Bom, nós também temos os chamados mineralocorticoides, que o próprio nome está dizendo, ó, mineral, ou seja, eles têm a ver com a atividade de minerais, e o principal deles é a aldosterona, tá certo? E essa aldosterona, ela atua lá nos nossos rins, lá na filtração renal, causando pra gente um aumento da retenção de sódio, tá certo? Da retenção de cloro. Então ele é um hormônio que regula a nossa produção de urina, fazendo a gente reter esses sais que são muito importantes para a gente e ajudando também a eliminar o potássio, eliminar o hidrogênio, evitando que o nosso sangue fique muito ácido, tá? E também os androgênios, tá? Esses androgênios aqui, eles são, por exemplo, a testosterona, que a gente pensa que é produzida só pelos testículos, mas não, são hormônios também virilizantes, que a gente sabe que eles aumentam a atividade muscular em homens e também em mulheres. O que não pode ter o excesso do trabalho dele, não pode ter excesso de produção desse hormônio, porque pode causar algumas patologias, né, como a hiperplasia das suprarrenais, que pode até masculinizar mulheres. E por fim, as chamadas gonadotrofinas, nós temos duas, o FSH e o LH. A gente pode imaginar que eles atuam somente nas mulheres, né? Tem gente que pensa isso, mas não. Eles atuam em homens e em mulheres, tá certo? Nos homens, o FSH, ele afeta, ele produz, ele estimula, na verdade,
a produção dos nossos espermatozoides e nas mulheres o desenvolvimento dos folículos, né? Ele quem vai iniciar a maturação dos folículos no ciclo menstrual a cada mês. Eu vou abordar essa parte de ciclo menstrual, menstruação, os hormônios sexuais numa aula específica, porque é um conteúdo bastante grande, essa aula ficaria enorme, ok? Já o LH, nos homens, ele é responsável pela produção da testosterona e nas mulheres pelo rompimento do folículo. O pico do LH é o dia em que a mulher tem o processo de ovulação, né? Que é mais ou menos a metade do seu ciclo. E esses hormônios, atuando, cada um deles especificamente em um local, no caso das mulheres, produzem em resposta estrogênios e progesterona, que são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas, né? O crescimento das mamas, o aparecimento dos pelos pubianos, né, o acúmulo de gordura diferencial nos quadris, tudo aquilo que forma as características sexuais secundárias femininas, e a testosterona no homem, as características sexuais masculinas. Só lembrando também que, no caso das mulheres, além das características sexuais, também preparam o ambiente uterino a cada mês, como se a mulher fosse realmente engravidar, ok? Então, eles têm esse papel muito importante, e nos homens, a testosterona dão as características sexuais secundárias, como a voz mais grave, a massa muscular aumentada, né, o crescimento do chamado pomo de Adão, enfim, as características de um homem, a diferença entre um menino e um homem que você pode observar ao longo do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Gente, hoje eu estou aqui com o Matheus e ele que vai fazer a parte final do vídeo. O Matheus é meu filho e é fã do canal, né, filho? E agora é contigo, vai lá, fala aí. Se você gostou do vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho para receber todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau! Tchau! Assim, ó.